Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Quando nós insistimos para as pessoas receberem o Espírito Santo, é para que elas tenham condições, tenham poder para enfrentar qualquer situação de dificuldade, qualquer inferno. E essa é a realidade. Quando se tem o Espírito de Deus, não há como você fracassar, fraquejar, voltar atrás com respeito à sua fé. Não há como, é impossível. Porque o Espírito de Deus, ele conserva o seu estado espiritual. Agora o problema é o seguinte, bispo, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Qual o grande problema? Um dos maiores problemas de a pessoa não receber o Espírito Santo, nós vamos entender agora nesse texto. O apóstolo Paulo lá em Romanos 8, ele diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, referindo-se ao Espírito Santo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque os que são segundo a carne, o que é segundo a carne? Quando a Bíblia fala em carne, o que ela está querendo dizer? Quando o Espírito Santo fala em carne, o que ele está assim querendo falar? O que ele está ensinando? Inclinar-se para a carne, quando uma pessoa está inclinada para a carne, quer dizer, para a sua vontade pessoal, para os seus interesses pessoais, para o que o coração almeja, o coração, o sentimento, os desejos do coração. Quais são os desejos do coração? Os desejos do coração, principalmente, é ser feliz. Mas o coração é enganador. Enquanto você estiver buscando a felicidade na base da inclinação para si próprio, enquanto você insistir na busca de realização dos seus sonhos e projetos pessoais, você estará inclinado para a carne. E, consequentemente, você vai fracassar. Mas, ô bispo, não é justo eu querer realizar os meus sonhos? O senhor não tem falado nisso? Não é justo eu ter meus projetos pessoais e conquistá-los? É justo, claro que é justo. Então por que eu não posso me inclinar para os desejos meus, os meus propósitos, os meus sonhos? Você está se esquecendo de uma coisa primordial. Jesus disse: buscai
pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é o Espírito Santo. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ora, meus caros, Deus não quer negar a você nada, de jeito nenhum. Ele quer fazer você próspero. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Porém, para que você tenha vida com abundância, para que você tenha os seus sonhos realizados, você tem que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que se inclinar para as coisas de Deus. Você tem que se preocupar em agradar a Deus, porque quando a pessoa entra no reino de Deus, ela sai do reino do diabo. Quando ela entra no reino de Deus, ela deixa o reino das trevas. Mas quando uma pessoa está inclinada para a sua vontade, o seu próprio reino, o reino do seu nariz, então ela se mantém no reino das trevas. E os sonhos que Deus promete ajudá-la a realizar, isso fica à deriva. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Deixa eu dar um testemunho. Eu gosto de falar do meu testemunho para ficar mais claro para as pessoas compreenderem. Ora, eu durante mais de um ano fiquei aceitando Jesus, frequentando reunião como você aí sentado. E todas as vezes que o pastor falava: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor? Então eu levantava a minha mão. Todas as vezes eu levantei a mão N vezes. Mas uma coisa era aceitar Jesus, outra coisa completamente diferente era entregar a vida. Isso eu não fazia, eu não queria não. Eu não queria entregar minha vida para Jesus. Por quê? Porque eu tinha 17, 18 anos. Poxa, sou muito novo. Eu tenho meus projetos pessoais, eu tenho meus sonhos. Então eu não queria entregar, mas eu queria aceitar Jesus. Que é a situação de muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Elas querem aceitar Jesus, querem guardar a vida delas para a eternidade, mas não querem entregar a vida para Jesus. Então fica difícil, ou melhor, impossível de acontecer o batismo com o Espírito Santo. Fica impossível, porque ela está inclinada para seguir o seu nariz, seguir o seu coração, e não inclinada para obedecer, seguir a lei ou as leis, os mandamentos, a palavra do Senhor Jesus. Então eu fiquei naquela situação: não, eu aceito, mas não dou a minha vida. Até que quando chegou a situação cruel, nós nos curvamos e entregamos. E foi a partir da nossa entrega total, irrestrita, incondicional, que o Espírito Santo veio. Então, enquanto eu estava inclinado para a minha carne, não tinha Espírito Santo. Eu aceitava Jesus, eu acreditava em Jesus, mas não tinha o Espírito dele. Mas quando eu renunciei à minha vida, eu estava vivendo no reino das trevas, no reino desse mundo. Mas quando eu finalmente me entreguei, então eu passei pela porta que é Jesus e passei a viver segundo a palavra de Deus. Aí já não era eu mais pensando em mim mesmo, agora era o Espírito de Deus que estava pensando em mim. Compreende, pessoal? Sim ou não? Eu mudei a minha cabeça. Eu deixei de pensar como o mundo pensa, como as pessoas pensam, de querer realizar os seus sonhos, seus projetos pessoais. E passei a pensar na vontade de Deus para minha vida. Oh meu Deus, agora
faça-se a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Toma minha vida, faça-se o que o Senhor quiser. Aí sim, eu recebi o Espírito Santo. A partir daquele momento, todos os meus sonhos, projetos pessoais desapareceram. E os sonhos e projetos de Deus tomaram posse de mim. Foi isso que aconteceu. Conclusão. Tudo que eu tinha projetado, sonhado, enquanto me mantinha dono do meu nariz, eu jamais, em tempo algum, realizaria como o que Deus tem feito ou realizado através de nós, estando nas mãos de Deus. Cumpre-se então a palavra de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que estava falando? Que coisas são essas? Você depois pode ler lá no capítulo 5, se eu não me engano, de Mateus, as coisas que Jesus promete. Mas o fato é que enquanto você estiver inclinado para a carne, faltará para você o Espírito Santo. Agora eu vou falar mais claramente. Quando você não tem o Espírito Santo, as pessoas que não têm o Espírito Santo são fracas, são débeis. Não importa se tem PhD disso, PhD daquilo, são super inteligentes, são fracas, são débeis. São pessoas que com um soprinho vão no chão, vão ao nocaute. Enquanto que as pessoas que têm o Espírito Santo sabem o que querem. Elas têm coragem, elas têm determinação, determinadas. São pessoas que não têm medo de perder nada, porque o que ela tinha que ganhar de mais precioso está dentro dela. São pessoas corajosas, porque são movidas pela energia da fé. A energia da fé, o espírito da fé. Tem problemas? Tem problemas. Enfrenta situações difíceis? Enfrenta situações difíceis, tanto quanto as outras pessoas que vivem no reino das trevas. Porém, a diferença é que aqueles que têm o Espírito de Deus, estes vencem. Sabem, têm certeza de que um pouquinho mais na frente vão estar bem. Amém, pessoal? Então, as lutas que travamos, as perseguições, as injustiças, todo o inferno que nós passamos, nos capacitou para enfrentarmos infernos maiores, porque agora nós temos maturidade para passar pelos desertos, porque lá na frente nós alcançamos a vitória. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente,
formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu me chamo Rodrigo, tenho 38 anos, sou natural daqui de São Paulo. Eu cresci numa família destruída. Aos 4 anos de idade, a minha mãe se separou do meu pai e se casou com outro homem. E ali com essa outra família ela teve mais 3 filhos. Com 16 anos, a minha mãe desapareceu. A minha mãe se envolveu com um traficante e ela desapareceu. Um belo dia, ela sumiu. Já fazem 24 anos que ela é desaparecida. Até hoje, a gente não tem notícias dela. Mas eu fui vivendo a minha vida. E aí, com 17 anos, aconteceu a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. Foi aos 17 anos. Depois do sumiço da minha mãe, uma noite eu estava com um amigo meu numa festa. E esse amigo falou assim para mim: Rodrigo, nós vamos ver uma parada agora. Quando chegou num lugar, era uma favela. Aí ele entrou, comprou uma droga, que era cocaína. E naquele dia, foi a primeira vez que eu cheirei uma carreira de cocaína. Com 17 para 18 anos, eu conheci a minha primeira esposa. Numa festa, eu conheci ela e aí, ali a gente se aproximou. Tivemos um relacionamento rápido de 3 meses e nesse relacionamento ela engravidou. No dia que eu vi a criança, quando ela nasceu, eu falei, poxa, eu vou tentar cuidar dessa criança, porque eu não tive lá. E o engraçado é que quando eu me ajuntei com essa pessoa, que eu não casei, eu me ajuntei, a minha vida financeira começou a melhorar. Veio para o Brasil uma máquina chamada caça-níquel. E a empresa que eu trabalhava começou a trabalhar com essas máquinas. Nessa que a empresa começou a trabalhar com essas máquinas, eu comprei para mim também. E ali começou a minha ascensão. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Com 19 anos, eu já era dono, já tinha carro, já tinha casa. Passados anos, eu conquistei um restaurante, 2 lojas no shopping a gente tinha. Eu tinha negócios no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro eu tinha um boliche avaliado em 1 milhão. Então, materialmente eu estava bem, eu tinha 3 carros zero na garagem, eu tinha casa de aluguel. Eu tinha uma vida financeira estabilizada. Só que essa vida financeira ela foi construída paralela com a vida do vício. Porque eu era viciado na cocaína. Eu cheguei a ter aniversário dos meus filhos em casa, eu saí para comprar droga e não voltava. Almoço de Natal, eu não voltava. O uso era contínuo. E o que eu conhecia naquela época era internação. Então eu vendi um carro para pagar essa primeira internação, fiquei 5 meses, né? Peguei os meus negócios, entreguei na mão dos meus sócios e fui para essa internação. Então quando eu voltei, meu sócio tinha comprado 5 casas. Com que dinheiro? Entendeu? Então aí o boliche, as lojas no shopping, uma desapareceu enquanto eu estava internado. Eu trabalhava com diversões eletrônicas, quando eu cheguei, cadê a loja? Nessa situação, eu achava que não poderia ficar pior. E a minha vida ficou pior. Porque quando eu perdi tudo, a minha primeira esposa falou assim: Rodrigo, agora eu quero que você saia de casa. Eu não quero mais conviver com você, eu não quero que os nossos filhos cresçam e vejam você nessa situação. Eu falei, vou recomeçar minha vida, né? Aí eu falei, eu vou para outro estado, porque às vezes o problema é o estado de São Paulo. Aí eu fui para o estado de Minas Gerais, morar com alguns parentes e recomeçar minha vida. Só que ali eu conheci a pior coisa da minha vida. Ali eu conheci o crack. Então o crack ele é uma droga devastadora. Se eu já não tinha sonhos e estava tentando recomeçar, quando eu conheci o crack, acabou tudo. E eu comecei a fumar todo dia. E eu não acreditava mais que eu conseguiria sair daquela situação. Voltei para São Paulo e aí meu pai me acolheu na casa dele. Então eu comecei a roubar as coisas dentro de casa. Meu pai saía para trabalhar, eu roubava o botijão. Meu pai saía para trabalhar, no outro dia eu roubava o DVD. Vendia o DVD. Ele começou a trancar as coisas no quarto dele. Eu fui, abri o quarto dele, roubava dinheiro. O que eu via pela frente, eu não tinha roupa. Eu não tinha tênis. O que as pessoas me davam, olha, para você ter uma ideia. Um empresário que chegou a ganhar 100 mil reais num mês, que essa era a minha renda, as pessoas estavam doando coisa para mim. Eu fui para Cracolândia e ali eu tinha pegado um celular do meu filho, né, estava comigo, levei para Cracolândia, uma jaqueta que era do meu filho, eu fui para lá e fiquei. O convívio na Cracolândia é muito difícil. É a droga 24 horas. Eu conheci advogado, eu conheci empresário, como eu era um empresário. Eu fumei crack com mulheres grávidas. Ali tá todo tipo de gente, né? É um cemitério de talentos, né? A Cracolândia, porque você vive 24 horas em função da droga. Fumei crack com criança. Eu tinha 2 filhos. O crack, ele roubou tudo. Eu perdi tudo para cocaína financeiramente, família. A cocaína me levou tudo. Mas o crack eu deixei de raciocinar como um ser humano. Até um dia que eu estava num quartinho na casa do meu pai, eu tinha ganhado uma televisão bem grandona. Ela era bem pesada, eu não conseguia carregar ela. Eu estava vendo um carrinho para mim pôr a televisão em cima, para mim levar ela até a biqueira. Porque eu não tinha força, eu estava debilitado pelo crack, eu não tinha força para levar ela. E engraçado que naquela televisão eu vi uma frase que mudou a minha história. Estava escrito assim, a pessoa afirmava, vício tem cura. Aquela frase ficou dentro da minha cabeça. Aí eu falei, e fazia um convite para vir domingo, 3 da tarde. Eu falei, eu vou lá domingo. E aí eu cheguei até a Igreja Universal. Então eu cheguei no tratamento para a cura dos vícios. Primeiro dia que eu pus o pé ali dentro, tinha poucas pessoas. Estava iniciando o tratamento, era bem no começo, se reunia ali em torno de 200 pessoas. Então as palavras que eu ouvi naquele dia fizeram uma mudança interior, teve uma mudança interior dentro de mim, que despertou dentro de mim um gigante. Eu falei, poxa, eu vou ficar livre. O que eu tenho que fazer? E a frase foi muito simples. Ele falou assim, você tem que obedecer. Eu falei, então eu vou obedecer. Eu já me submeti a tanta coisa. O que tem que estar aqui 2 horas no domingo? Eu vim para o tratamento e naquela semana eu não usei droga.
foi maravilhoso. Eu levantei na segunda-feira, eu não tinha vontade de fumar. Eu falei, eu não acredito. Porque foram muitos anos. E aí eu comecei todo domingo e o bispo sempre frisava uma coisa que ela entrou dentro de mim. Que a gente tinha que priorizar um encontro com Deus. O batismo com o Espírito Santo. E eu falava, o que é isso? O que é esse batismo? Eu quero esse batismo, eu preciso desse batismo. Porque ele afirmava que se você tivesse o batismo com o Espírito Santo, você teria forças para resolver todos os seus problemas. O primeiro problema que você tinha que resolver era o interior. Eu busquei com toda a minha força. Foi o que mudou a minha história, na verdade, né? Foi o que mudou a minha vida, foi... É até difícil de falar, porque para quem era um mendigo, eu cheguei morador de rua na igreja, desacreditado, a família, ninguém dava valor para mim, né? E o bispo falava assim, pega essa vida velha, põe no altar, que Jesus tem uma vida nova para você. Eu falei, então eu vou fazer isso. Eu abandonei tudo, eu tinha uma noiva, eu liguei para ela, falei, se você quiser buscar Deus, você vai buscar Deus, porque a partir de hoje eu entreguei minha vida para Jesus, não volto mais para essa vida podre, essa vida de fracasso, de derrota. A cura para mim era muito pouco, eu queria algo mais de Deus. E eu busquei o Espírito Santo com toda a força e ele veio. Quando ele veio, eu falei, meu Deus, o Senhor existe, o Senhor é vivo. Eu era a habitação de uma legião de demônios. E você recebeu o maior bem que um ser humano pode receber na vida, que é o Espírito Santo, é algo extraordinário. Eu lembro da pregação, eu lembro da música, eu lembro de todos os detalhes. Eu tive uma força tão grande, eu falei, poxa, a partir de hoje, tudo que eu pôr a mão vai dar certo. Eu não tinha nada, mas eu tinha tudo. Eu sabia que ia dar certo. Mais cedo ou mais tarde ia dar certo. Era só colocar em prática. Então eu coloquei em prática. Eu dei a minha vida naquele altar. Eu coloquei a minha vida no altar. Minha vida mudou. E a partir daquele dia, nunca mais eu sofri na minha vida. Eu posso passar a guerra que for aqui fora. Não tem problema nenhum. Aliás, toda guerra comparada ao que eu vivia, hoje em dia é coisa pequena. Porque eu sei que eu vou vencer. Aí, um belo domingo, eu estava sentado, já estava com a minha vida mudada, já estava estruturado, mas estava firme na fé, né? Com 1 ano de tratamento. Um domingo o bispo me chamou no altar, o bispo Formigoni. Tinha uma pessoa que estava com o espírito do vício incorporada no corpo dela. E o bispo falou assim, você pisou muito no Rodrigo? E esse espírito falou, pisei. Aí o bispo chegou para mim e falou, Rodrigo, chegou a hora de você pisar nele. Agora você vai botar ele de joelho. Eu esperei muito por isso. Em nome de Jesus. Cai de joelho! Maldito. A partir daquele dia eu não sabia, para mim eu ia ganhar uma Bíblia, porque era 1 ano de tratamento, era a comemoração de 1 ano, aquele domingo. Ele me deu uma gravata e falou, a partir de hoje, você é o primeiro obreiro do tratamento e você vai ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Ali eu vi o que é ser honrado por Deus. Ali eu vi o próprio Deus me honrando. Um morador de rua que eu cheguei ali, destruído, sendo consagrado o primeiro obreiro do tratamento, é muita honra para um ser humano. E eu falei, bispo, eu vou dar minha vida para ajudar essas pessoas que hoje estão aqui sofrendo como um dia eu cheguei. O que me dá o maior prazer nessa vida é ver uma pessoa sendo transformada. É dizer para essa pessoa que vício tem cura. E hoje, graças a Deus, a minha vida mudou em todos os sentidos. Eu tenho a minha casa própria, eu tenho carro. Hoje eu trabalho para mim, não tenho patrão. Levanto a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, ganho muito bem. Hoje eu posso proporcionar para minha família, a gente está viajando, entendeu? Hoje não me falta nada. Mas tudo que eu tenho financeiramente, perto do tesouro que eu tenho num vaso de barro, que eu sou esse vaso de barro, é o Espírito Santo, ele é o principal na minha vida. Deus tem um plano em cada criatura.
minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, Meu nome é Luciene, hoje eu sou advogada, pós-graduada, especialização em Direito Imobiliário. Eu sempre tive muito preconceito da Igreja Universal pela mídia. Sempre ouvi falar que a Igreja Universal, os pastores roubavam, faziam lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas entravam na igreja e os pastores tomavam tudo. Eu nunca ouvi falar bem da igreja, eu nunca ouvi falar que ela libertava, que ela curava, que ela transformava a vida das pessoas. Pelo contrário, sempre ouvi falar que o papel do Bispo Macedo, ele era um charlatão. Aqui ele aparece pregando para uma multidão. Que eu falei, nunca vou colocar meus pés nessa igreja. Eu poderia ir em qualquer lugar. Eu não tinha fé nenhuma, não tinha religião nenhuma, mas eu sempre falava, nessa igreja eu nunca vou colocar meus pés. Justamente por causa disso, que eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. E isso foi uma das coisas que me impediu de alcançar a mudança na minha vida. Eu passei tantos anos sofrendo, gemendo no mundo. Eu poderia ter evitado tanto sofrimento na minha vida, mas eu nunca alcancei. Eu lembro que um dia minha mãe me agrediu fisicamente, eu já era noiva, já estava para casar, e ela me agrediu fisicamente. Eu lembro que eu falei, as palavras que eu usei, eu falei, o Deus que o meu irmão acredita, o Deus que mudou a vida dele, se você existe, você vai mudar minha vida hoje, porque eu não aguento mais viver. Eu vou tirar minha vida. Eu nem sabia que na cidade onde eu morava, que eu sou do Nordeste, tinha Igreja Universal. Eu lembro que
Ao meio-dia, foi o próprio Deus que me levou para ali. Ele ouviu a minha oração, eu entrei e minha entrega foi muito rápida. Durante 7 meses eu me entreguei e decidi terminar esse noivado. E foi outro preconceito que eu sofri. Porque a minha mãe, a minha própria mãe, por odiar a igreja também, ela me expulsou de casa. A minha irmã, que já morava aqui em São Paulo, ficou sabendo da minha situação, me trouxe para cá, para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fui viver meu sonho, na fé. Consegui me formar. Hoje eu trabalho para mim, tenho meu escritório, meu esposo tem... Casei com um homem maravilhoso, que comunga da mesma fé que a minha. Eu costumo falar que eu sou muito grata ao Bispo Macedo, porque se não fosse aquela igreja aberta ao meio-dia, eu estaria morta, não estaria aqui. Eu desafio a quem estiver me vendo. Se você tem preconceito, se você tem medo, venha despido. Senhor, eu vi a alegria dos meus inimigos. Tinham por certa a minha destruição. O juiz, o promotor, o delegado e um processo bem armado para minha condenação. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação eu tinha paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro nem império, pelas terras onde ando, pregador do Evangelho. E fui levado perante o tribunal. Havia tanto ódio nos olhos de quem me acusava, mas se enganava quem achava que eu sofria, pois na dor e humilhação havia paz no meu coração. Como matar quem já morreu? E o que tirar de quem na vida tudo entregou? Meus inimigos não entendem que esta obra não é minha, e eles lutam, na verdade, contra quem me enviou. Eu sou apenas um pequeno grão de areia, um pedacinho deste pão da Santa Ceia. Neste mundo passageiro, vivo como um estrangeiro, sem morada, sem destino, sem tesouro nem império. Minha honra nesta vida é pregar o Evangelho. Meu nome é Cibele Suzuki Lima Magalhães, tenho 40 anos, sou empresária e a minha história começou desde a infância. Eu lembro que quando eu era pequena eu tinha problemas de sonambulismo. Teve até uma vez que várias vezes eu acordei embaixo da cama ou de cócoras no corredor da minha casa, presa de uma forma assim que eu não conseguia sair. E era todas as noites, eram isso
que acontecia na minha infância. Aí, na minha adolescência, eu fui uma adolescente revoltada. Eu fui viver a vida de uma forma que eu achava que estava certo. Me envolvi com vários relacionamentos. Foram tantos relacionamentos que eu cheguei até a contar. Deram mais de 100 relacionamentos e acabavam. Nenhum dava certo, nenhum prosperava. Ou era por traição da minha parte ou da parte da pessoa. Até que chegou um ponto que eu, na minha cabeça, por ter essa vida desregrada, eu não estava muito preocupada, não me cuidava, vivia do meu jeito. Aí chegou um ponto que eu achei que eu estava infectada, né, com o vírus do HIV. Isso foi muito claro na minha mente. Eu fiquei semanas, meses com essa ideia, eu fui infectada. Aí eu decidi fazer o exame. Fiz o exame e por estar com a mente tão perturbada, tão preocupada, eu li esse exame, mas eu li de forma positiva. Eu li que eu estava. Saí do laboratório, saí desesperada, ainda dirigindo. Eu falei, acabou minha vida, essa doença não tem cura. E eu falei o seguinte, então eu vou ter que tirar minha vida, porque como é que eu vou viver com essa doença? E aí, por conta disso, até psicologicamente, eu fui emagrecendo, fui deixando de comer, Aí eu tomei essa decisão. Aí cheguei no quarto, entrei no meu quarto e falei, vai ser essa noite, vai ser essa madrugada. Passei a noite inteira acordada, pensando uma forma de tirar a minha vida. Foram horas e horas, tentando chegar numa conclusão. Até que amanheceu o dia, aí veio uma pessoa e me impediu de fazer. Como eu não tinha coragem de cometer o suicídio, então eu decidi chamar meus pais e para que eles me autorizassem, eu nem sei como, na época eu nem sabia como funcionava isso, mas e aqui no Brasil também não é permitido, mas o suicídio assistido. Então eu passei para minha mãe, para ela me levar até um hospital e tá juntamente com o meu pai, conversando lá no hospital, vendo como que fosse esse trabalho de um suicídio assistido. Eu já tinha ouvido falar da Igreja Universal e era um local que eu já até tinha ido uma vez, a convite também, mas eu rejeitei, eu tive maus olhos, eu saí falando mal da igreja. Depois de um certo tempo, novamente um novo convite. E eu participei dessa reunião. Participei uma vez, 2 vezes e fui participando. Fui entendendo como era o trabalho da igreja e fui me entregando. E vi que esse era o meu caminho. Que eu não tinha mais vontade de ter a vida que eu estava tendo. Não queria mais relacionamento, eu queria realmente me entregar a Deus, porque eu vi que a minha vida inteira foi de sofrimento e eu precisava realmente ter um encontro com Deus, eu precisava de Deus, essa era a palavra certa. E dia após dia eu fui me levantando, aquele vazio foi saindo, aquela tristeza foi saindo, aquela angústia foi saindo. E numa dessas reuniões que eu participei, eu ouvi dizer sobre o Espírito Santo. Eu ouvi falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo era o que completaria a nossa vida, que tiraria todo o vazio, que nos daria alegria, paz. Aí eu falei, é isso que eu quero. É tudo que eu preciso. Na verdade, todo o vazio que eu tive desde a minha infância, todos os problemas, foi a falta do Espírito Santo. Eu entendi que era a falta do Espírito Santo. E eu comecei a buscar. De todo o meu coração, de todo o meu entendimento, comecei a me entregar, fazer voto, fazer propósito, fazer jejum, até que buscando, andando com ele, eu já estava andando com ele na verdade, eu recebi o Espírito Santo. Foi um dia marcante para mim, porque foi o dia que eu me entreguei 100% naquela oração, naquela busca, e eu tive a percepção da presença dele em mim, uma alegria, uma paz,
comecei a lembrar do meu passado, todas as coisas que eu passei, e me declarei para ele que era ele que eu queria, era ele que eu queria para mim, não era mais ter relacionamentos, eu não quis mais ninguém, eu só queria me casar com o Senhor Jesus naquele dia, naquela noite. E foi maravilhoso, porque a partir daquele dia eu tive uma alegria, e tenho uma alegria até hoje, uma paz, que não importa as lutas que eu esteja passando, não importa os desertos, não importa nada. A paz, a alegria, a certeza de que Ele está comigo, ninguém pode tirar. É algo que me marcou. Algo assim que quando eu falo dele, é uma pessoa, é um amigo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu não tenho palavras. Eu começo a falar, eu falo assim, que tudo que eu falar não vai transmitir o que é o Espírito Santo para mim, na minha vida. Hoje eu sou casada, sou bem casada, vai fazer 8 anos de casamento. Me deu uma pessoa cheia do Espírito Santo também, que me trata como uma princesa. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Eu falo que o Espírito Santo é minha razão de viver, é o meu tudo. Eu sou apaixonada por Ele, essa é a verdade. Eu amo o Espírito Santo, o Senhor Jesus, né? Mais do que tudo, mais do que tudo. Sem Ele, eu não teria vida, eu não teria direção, sem Ele eu não sou nada. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir.
Agora, junte-se a nós e vamos unir a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Com muita angústia invoco a Ti, Senhor. Minhas noites são de tristeza e de dor. Por isso eu venho aqui pra Te clamar. Esquadrinhas meu coração, meus pensamentos e o meu andar. Das profundezas, oh Deus, vem me ajudar. Nós unimos a nossa fé neste momento. Unimos a nossa fé, que quer dizer, nós concordamos contigo. Nós concordamos com a tua promessa, com a tua palavra, com a fé que o Senhor nos tem dado. O Senhor disse, se duas ou mais concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, será feito no céu. E mais, o Senhor diz, também vos digo, onde estiverem 2 ou 3 pessoas ou mais reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Meu Pai, nós concordamos, nós ligamos aqui na terra que neste momento todas as hostes do inferno, todos os espíritos de doenças, de enfermidade, de miséria, de pobreza, de crise, todos os espíritos de depressão, de dúvida, de medo, todos os espíritos do inferno, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, seja o próprio Satanás, todo o inferno seja amarrado, arrancado da vida das pessoas que creem comigo agora, que se unem comigo agora. Se essa criatura crê comigo, se une comigo, se essa criatura concorda comigo agora, nesta oração, haja libertação, haja cura, haja transformação, porque o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus de poder, é o Senhor dos exércitos poderoso de Israel. Então venha ao encontro do teu povo e todo o inferno que está na vida dessa criatura, todo o inferno que está neste local onde a pessoa está me ouvindo, desgraçados, em nome de Jesus, saiam dessa vida, saiam desse lugar, saiam desse quarto, saiam desse corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas em a natureza da fé. Derrama sangue em sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escreve sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. E eu quero que você entenda o seguinte, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção. Nós estamos terminando o programa agora, eu não posso deixar esse programa sem passar para você essa fé. Deus é contigo. Como Ele é comigo, Ele é com você, que orou comigo, que concordou comigo. Ele é conosco. Então, não vamos ficar com medo dos desafios, dos problemas, das situações. E não vamos ficar confessando problemas. Ah, fulano não vai dar certo. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo... Nada disso. Vamos partir para frente, porque fé é olhar para frente. Quando a gente tem fé, quando a gente crê, a gente olha para frente, só para frente, e deixa... aqueles que ficam falando do nosso lado, aqueles que ficam buzinando pensamentos contrários, a gente despreza, a gente parte para frente, parte para a conquista, porque Deus é conosco. Jesus disse, eu sou contigo,
por onde quer que fores. E essa é a minha fé. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A fé não